Boa noite, Cíntia. Boa noite. Seja bem-vinda, querida irmã. Só fixar aqui o tema. Ed chegou, nosso irmão chegou, tá por aí, vou chamar ele. Boa noite, Ed, seja bem-vindo. Cíntia Neide Pinheiro, do Rio de Janeiro, bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o tema. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado. Finalmente está conosco, né? Realmente. Então, deu certo, né? Dessa Deu certo, vez. graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, olha, a gente está aqui hoje com Ed Moura, desse perfil Somos Espiritismo. Então, hoje aqui a gente está com Neide Pinheiro, do Rio de Janeiro, boa noite. Cíntia, terapeuta de Catolé do Rocha. Aguardar um momentinho, o Bom Chiquinho, Espiritismo. Seja bem-vindo. Conhece, Ed? Eu acompanho essas pessoas, né, nas lives, eu sempre vejo elas presentes, assim, alguns eu já sigo, né, o Somos Underline Espiritismo segue, né, e tal. E assim, são apoiadores, né, pessoas que dão aquela força para nós e a gente fica, né, honrado, né, de ter esses amigos, né, por perto, né, sempre é bom, né, Eugênio? Muito bom. É verdade, muito bom. A gente fica nós conquistamos aí muitas amizades através das lives, né? Ah, E sim. amigos de várias localidades do Brasil, no exterior. Árida, seja bem-vinda, Árida. Maituca, Maifuca, bem-vindo, bem-vinda. Não sei quem está aí nesse perfil. Seu Carlinho, bem-vindo, seu Carlinho. Seu Carlinho é um senhorzinho aqui de Catolé do Rocha, Ed. Ah, tá. Boa noite, seu Carlinho. Prazer, seu Carlos, viu? Satisfação conhecê-lo. Seu Carlinho tá louco para voltar às atividades presenciais. Eu digo, deixa essa pandemia passar, seu Carlinho. Olha, agora está mais perto do que antes, viu? Da gente voltar Agora a tá, atividades graças a Deus. presenciais. Agora está mais perto. É só ter um pouco mais de paciência. Rita Campos. Rita Campos é a mãe da Rayana. Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Argueiro e a Trave no Olho. Capítulo 10, itens 9 e 10. E tendo o prazer de receber aqui conosco o nosso querido irmão Ed Moura, desse perfil muito bom. Somos, underline, Espiritismo, lá de Brasília, Distrito Federal. Isso, Ed. Então, sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando um pouquinho atrasado, porque tem um bocado de atividade aí. Eu mesmo saí correndo, porque tinha uma atividade agora, terminou agora às já 7h10. Digo, mas já tempo. Então, boa noite a todos. Vou pedir a Ed aí para fazer
Bruxinha Zen, seja bem-vinda. A Ed para fazer as considerações iniciais dele, recebendo aí o pessoal e, em seguida, pedir para você também fazer a prece, ok? Certo. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao Eugênio, né, a pessoa do Eugênio, por eu estar aqui na Comunhão Espírita Cristã Trabalhadores da Última Hora, né, dessa cidade maravilhosa chamada Catolé do Rocha, na Paraíba. É muita honra que eu ocupo aqui, né, esse lugar, né, vamos chamar de tribuna, né, claro, né, porque nós estamos numa atividade espírita, e é com muita honra e alegria que eu estou aqui para desenvolver esse tema tão importante que foi passado para nós, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 9 e 10, o cisco e a trave no olho. Eu pertenço ao canal Somos Underline Espiritismo, que está presente aqui no Instagram, está presente no YouTube e também no Facebook. Então, eu gostaria de pedir, quem puder, seguir a gente aqui no Instagram e lá no YouTube, se inscrever e curtir a página no Facebook para ajudar, para que nós consigamos, né, continuar divulgando a doutrina espírita. Assim como a Comunhão Espírita, Trabalhadores da Última Hora, faz também divulgação da doutrina espírita, consola corações e afasta o desespero, né, de todos. Então, nós também estamos nessa mesma linha, né? Então, como o nosso irmão Eugênio convidou, falou, eu vou pedir para todos que se sentirem à vontade, né, não por um ritual ou obrigação, mas que apenas se sentirem à vontade, que possa fechar os olhos, possamos fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, elevar assim nossos pensamentos, nossos sentimentos de gratidão às culminâncias do mundo espiritual, agradecer a divindade maior, que é Deus, nosso Pai Celestial, que é um Deus de justiça, poder, mas também é soberanamente amor e bondade. Agradecer à espiritualidade amiga, na pessoa de Jesus, queridos irmãos do mundo maior, Bezerra de Menezes, Eurípides, Barçanufo, e essa pleiade maravilhosa de espíritos amigos que nos ajudam, entre eles, claro, os nossos mentores espirituais, né, nossos anjos da guarda. Agradecer por termos condições de estarmos aqui, agradecer pela vida, pela manutenção desta, e que nós possamos ter uma noite assim de muitas reflexões, que as ideias brotem e fluam em nós como água cristalina recém-saída da fonte, e que nós possamos, inspirados por essas coisas boas que vêm do mundo espiritual, deixar que esses irmãos nos abracem, nos envolvam com seus fluidos e com seu amor, para que dessa forma nós possamos cumprir esses objetivos aqui na Terra, que é a divulgação da doutrina espírita, que é fazer o que Joana nos ensina: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Sim, seja. Então, meu irmão, você... Olha, dá as boas-vindas aí a Elidíssima, Isolda, Cícero nesse perfil aí. Cícero Barman é pessoal daqui de Catolé do Rocha, é uma família que assiste nesse perfil. É Cícero, Preta, Cecília, Joana Azevedo, que entrou também, Maldiza, seja bem-vinda, Rosilene Monteiro, Bruxinha Zen também nesse perfil aí. Sejam todos bem-vindos. Eugênio, Elidíssima é minha esposa, viu? Qual é a sua esposa? Elidíssima é minha esposa. Ah, é lindíssima! Oh, querida amiga, seja bem-vinda. E o Marcos, nosso grande amigo, entrou também. Sejam todos bem-vindos. Olha, Lourenço entrou, acabou de entrar. Seja bem-vindo, Lourenço. Rosilene, Maidiza. E Carla Helena Ferreira. Sejam todos bem-vindos. Então, é lindíssima, prazer em conhecê-la, amiga querida. Seja bem-vinda ao nosso perfil. Cíntia também. Ô, Ed, como você quer fazer? Você, se precisar de ajuda que eu leia, vou parando para você. Ou se você quiser, você fique à vontade, faça a sua maneira, como você quiser. Vamos fazer um bate-bola? Eu falo um pouco, você fala um pouco, que aí não fica cansativo, até para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na live. E a gente, assim, acho que a gente multiplica as nossas
bonanças, né? O que a gente tem para oferecer. Pode ser? Pode ser. Então, Vivi Almeida, seja bem-vinda, e Maria Sidneia, que entrou agora. Bom, então, podemos? Podemos. O evangelho está aqui, ó. O cisco e a trave no olho. Eu vou ler só essa passagem bíblica, tá? Está em Mateus, capítulo 7, verso 3 a 5. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave do vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o cisco do teu olho, vós que tendes uma trave, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Olha só. Essa passagem aqui, ela, para mim, ela toca muito fundo numa coisa chamada orgulho. Orgulho. Nós todos temos orgulho. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas todos temos. Essa coisa do amor próprio, de se sentir muito importante, às vezes se valorizar demais. Dependendo da situação, uma ovelhinha que possa aparecer se transforma num lobo. Às vezes acontece isso aí. Então, quando ele chama atenção para isso aqui, ele está dizendo o seguinte: é bom a gente fazer a caridade, ajudar o irmão, ajudar o próximo, é bom. A gente ir lá, por exemplo, a pessoa às vezes está com. Igual às vezes está conversando, a pessoa está com uma coisa no cabelo, vai lá e tira. É bom, tal. Mas só que a gente não pode se deter na frieza da letra. A gente tem que ir além, a gente tem que dar uma mergulhada mais profundamente aí, viu? Então, o que ele diz? Eu vejo um cisco no olho do Eugênio. Aí eu já vou me arvorando em querer tirar, sem ele falar nada, sendo que eu estou com a trave no meu olho. Se eu estou com a trave no meu olho, eu consigo enxergar realmente bem? Se eu estou com uma trave no meu olho, será que eu posso realmente ajudar alguém? Se eu estou precisando mais de ajuda do que o Eugênio, quem sou eu para ajudar? Então fica aquela coisa, né? Como é que um cego pode conduzir outro cego? Gente, eu não estou sendo capacitista aqui, não. Pelo amor de Deus, não é capacitismo, tá? Tem pessoas que possuem deficiência, que realmente têm condições muito mais capazes do que a gente que aparentemente não tem, né? Mas às vezes tem alguma deficiência emocional, a gente não sabe, né? Mas olha só, como é que dois cegos pode guiar um ao outro, né? Aí fala na Bíblia, ambos caem no fosso. Isso está escrito na Bíblia. Então, veja bem, é a mesma coisa. Que autoridade moral eu tenho para chegar em Eugênio e querer consertar alguma coisa nele? Às vezes algum defeitozinho que eu vejo nele, né? Isso aqui, como eu falei, a gente não pode se ater à letra fria, a gente tem que ir além. Por exemplo, muitas das vezes eu vejo em certas pessoas que eu não gosto um mal que existe em mim. E isso me incomoda quando eu vejo isso aí exposto em alguém. É como se eu estivesse tentando esconder alguma coisa errada em mim e de repente vem alguém e começa a mostrar. Aí eu lembro que eu tenho também esse mal. E lembrando disso, o que acontece? Eu fico transtornado, isso me incomoda, né? Eu fico, né? Aquela coisa. Eu vi uma charge muito interessante que, olha só, uma pessoa segurando uma placa, né? Dizendo assim, né? Orgulho de ser hétero, né? Aquela coisa, né? Então, o pessoal fala intolerante, pessoal intolerante aí. Aí o outro perguntando para ele, vem cá, você tem orgulho porque é muito difícil ser hétero para você? Olha só, isso aí quer dizer aquela coisa assim, a pessoa muitas vezes ela não gosta do que é diferente ou aquilo que incomoda, porque muitas vezes tem dentro dela. E dependendo do que existe dentro dessa pessoa, pode ser um mal ou não. Mas só que a pessoa às vezes ela vem com essa intolerância, essa coisa toda. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso o homem pudesse ver seu interior no espelho, né? De certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio. Ou seja, é a gente sair de si próprio e olhar para dentro de si, olhar e ver o que existe em nós. É o que Allan Kardec fala, né? Que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Isso é uma forma de nós usarmos a empatia. A gente ser empata. É quando a gente se coloca no lugar do outro.
eu estou realizando alguma coisa, eu fico aí eu fico pensando se isso é certo ou errado, não sei o que e tal. Mas vem cá, e se eu estivesse olhando alguém fazer isso que eu estou fazendo, o que, que eu ia pensar? Então, olha só, na Bíblia diz, a medida, a régua que eu usar para medir os outros, é a mesma régua que vai ser usada para medir a mim também. Do mesmo jeito que a Bíblia fala, né? Quem fere pela espada perecerá. Também está escrito lá. Então, é nesse sentido que tudo coloca para nós e fala sobre esse orgulho, né? É o orgulho que leva o homem a disfarçar para si seus próprios defeitos, sejam eles morais ou físicos, né? Essa imperfeição é contrária à caridade, pois é contrária à caridade por quê? Porque a verdadeira caridade ela é modesta e simples, e é indulgente. Tem gente que às vezes vai sair para a rua, né? Coloca uma roupa assim, às vezes nem olha, né? Assim, se ficou bom, tal, tal, e sai. Aí sai olhando, reparando os outros, né? Que tá com a roupa, às vezes, a roupa tá desgrenhada, às vezes tá uma camisa fora da calça, às vezes tá um sapato sujo e tal. Mas esquece de olhar para si. Então aí já começa esse exercício. A gente olha, antes de começar a julgar o outro, já primeiramente pensar em si. Porque o certo, o dever cristão, é a gente ser rigoroso conosco mesmo e ser indulgente com o outro. É isso que nos ensina essa doutrina maravilhosa e consoladora que é o Espiritismo. É isso que nos ensina. E é nisso que a gente luta, né? Para tentar realmente ir para frente, né? Olha só, como poderá um homem presunçoso acreditar na supremacia das suas qualidades e ter ao mesmo tempo esse orgulho, né? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. E aí, como é que fica isso, né, Eugênio? Você quer falar alguma coisa, Eugênio? Muito bom, viu? Não, essa mensagem é muito atual, né? A questão da trave no olho. Você vê sempre o defeito no próximo, né? A gente olha para o outro e vê aquilo, e você falou muito bem, porque é aquilo que a gente ainda tem. Porque se eu me despojar disso, eu não consigo mais perceber no meu irmão, né? No outro. Eu não consigo mais perceber. Então, a gente percebe como se estivesse refletindo as nossas imperfeições se refletissem no outro. Aí a gente vê no outro. E também esse lado maravilhoso que você falou, né? Uma coisa perfeita essa coisa, porque é como se fosse um escudo, uma forma de defesa, né? Eu tenho aquela enfermidade e não quero esconder, e quando vejo no outro, né, eu tento combater no outro, porque ela está em mim. É maravilhoso isso, a gente perceber isso, né? Então, isso é muito atual para a gente, para a questão da maledicência, para a questão para a gente, para a vigilância, para a gente observar o outro e ter cuidado de aprender a olhar com bons olhos, né, para o outro e ver as características boas que a gente encontra em todas as pessoas. Não existe ninguém desprovido de luz, de beleza, de atributo bom, né? Basta a gente querer ver, a gente vê no outro. Exatamente. E foi isso que Jesus se empenhou tanto em combater, né, como principal obstáculo ao progresso. Então, por isso que tem essa passagem aqui muito marcante, essa coisa assim, né, do cisco no olho. Ele não chama atenção assim que é errado a gente ajudar o outro, aquela coisa. Então, o negócio é o seguinte, é aquela coisa de querer ajudar, mas, né, já viu quando você está numa roda de amigos, aí você vai pronunciar uma palavra errada, aí tem uma pessoa que vai te corrigir na frente de todo mundo. Nossa Senhora, pô. Sinceramente, isso aí é muito. Eu queria dar um abraço aqui para a Fisio Ana Carolina, fisioterapeuta aqui de Brasília. Né? Sigam o perfil dela, pessoal, viu? Ajude aí, porque é um perfil muito bom sobre saúde e tem muita postagem interessante para vocês, mulheres. O que eu estava falando, né? Então acontece essa coisa. Eu, por exemplo, teve uma época que eu falava muito Leon Denis, né? Eu não falo francês, né? Aí um dia alguém, né, muito assim, reservadamente me explicou, olha, é Leon Denis, porque no francês o S você funciona como um acento, tal, aquela coisa toda, o S final, né? Aí eu aprendi. Mas assim,
quando a pessoa corrige a gente assim no meio dos outros, assim, é meio constrangedor. Quer dizer, se a pessoa está querendo ajudar ou ela está querendo, né, como filho, né, se amostrar, né, como fala aí no Nordeste. Não, aí é aquela coisa. É, olha só, tem um livro chamado A Vida Escreve, do Hilário Silva, que conta uma história interessante, viu, gente? E para os nossos amigos que estão aqui conosco. Tem um medianeiro nosso, companheiro, né, do movimento espírita, chamado Batuíra, né, um português que se naturalizou brasileiro e viveu em São Paulo. E ele fundou uma casa espírita lá, que eu não me recordo direito o nome, né? Mas, assim, o Batuíra, ele era o faz tudo. Ele era o presidente da casa e faz tudo, né? Normalmente o presidente é também, às vezes, o faz tudo, né? A gente pensa que presidente de casa espírita é aquela sumidade que fica num trono. Não. O presidente de uma casa espírita é aquele irmão abnegado que abriu mão da sua, da sua zona de conforto, do seu quentinho, para estar lá lutando na frente, tentando fazer com que aquele grupo espírita continue, persista, porque ele ali é um ponto de luz. Então, ele, sabendo disso, ele foi a pessoa que foi lá e então, quando você olhar para o presidente da sua casa espírita, veja nele um trabalhador que está realmente assim na ponta de lança. Então, o Batuíra era ex-presidente, era o faz tudo, estava lá. Então, mais tarde ia ter atividade lá no centro espírita, ele estava lá na porta, lá varrendo as folhas lá, né? E lá, aquele velhinho lá varrendo a porta. De repente chega lá um homem de terno e gravata, sabe? Todo assim, estaciona o carro e tal, não sei o quê. Chega e pergunta, meu senhor, o senhor trabalha aqui? Eu, Batuíra, sim, trabalho. Aí ele viu varrendo, não deu assim, não deu muita fé para ele, porque estava varrendo, né? E tal. Não, eu queria falar com o presidente aqui da Casa Espírita, porque eu me mudei agora para essa cidade e eu estou procurando um grupo espírita. Ele falou, pois não, pode falar, sou eu. Ah, você que é o presidente? Ele falou, sim, sou eu. Não, tá, é o seguinte, eu quero me apresentar. Meu nome é fulano de tal, eu sou médium, já trabalhei muito ao lado de Divaldo Franco. Quando o Chico Xavier estava vivo, eu também trabalhei muito ao lado de Chico Xavier. Nós psicografamos já juntos algumas mensagens. Divaldo Franco também, quando foi fundada a Mansão do Caminho, eu estava lá junto para fundar, inclusive no livro lá, tem meu nome no livro de fundação. Eu já fiz palestras internacionais, inclusive ao lado de muitos espíritas eminentes. Eu já escrevi um livro, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já trabalhei de tal, tal, tal. Aí agora eu estou aqui, eu gostaria de trabalhar nessa sua casa espírita, meu. O que o senhor tem para eu fazer? Aí o Batuíra olhou para ele e falou assim, não, é o seguinte, toma aqui a vassoura, tem que varrer aqui na frente. Porque eu tenho que ir lá dentro para cuidar lá da mesa lá, colocar água lá para o palestrante. Não, mas um pegou a vassoura, olhou assim com estranheza, não, mas eu sou médium. Eu trabalhei com o Divaldo Franco, eu trabalhei com o Chico Xavier, eu já dei palestra junto com fulano, tal, eu já fui para fora do Brasil fazer palestra. Eu falei assim, meu irmão, você me desculpa, eu sei que o senhor tem todos esses atributos aí que o senhor está me falando, eu não duvido não, mas o que tem que fazer aqui agora é varrer aqui. Se o senhor varrer aqui, vai me adiantar, porque eu vou lá dentro mexer em umas coisas que eu tenho que mexer lá na mesa. Aí eu falei assim, não, mas eu não posso varrer, eu não posso varrer. Ah, meu irmão, então desculpa, viu? Aí pegou a varrer e começou a varrer. Aí o homem ficou assim, meio sem saber o que fazer, foi embora. Aí eu te pergunto para todo mundo que está aqui agora, se quiser comentar, a gente fica à vontade. Esse médium queria trabalhar? Pois é, não queria, né? Pois é, olha só. O que ele queria, né? Assim, né, eu sei que tem pessoas que têm boas, mas muito boas intenções, né? Aquela coisa assim, né? Mas quando é chamado ao trabalho, aí fica assim, né? Não, não posso fazer isso, não, porque isso aí. Ah, não, porque eu vou para aquele posto avançado, tem uns meninos lá catarrento que às vezes passa catarro na gente. Gente, aí muitas vezes falam assim, poxa, mas eu não sabia que ser espírita era assim, né? Tipo, olha, aquela história, né? Ninguém perguntou se era fácil ser espírita, né? Mas é assim, a seara espírita é muito grande. Mas, uma vez que a gente está na seara, algumas das vezes a gente é convidado a realizar certos tipos de trabalho. Do mesmo jeito que não é fácil a gente estar lá representando um centro espírita, tendo que negociar com políticos, negociar com burocratas, às vezes alguma pendência que está tendo assim, né, burocrática. Ao mesmo tempo também negociar com os trabalhadores, que às vezes tem ali aqueles trabalhadores que estão assim afoitos para começar uma obra. Aí um bom presidente de centro espírita sabe, né? Assim, olha, a pessoa começa o trabalho, depois vai embora. Aí fica, né, para mim, né, no meu colo. Então, assim, é saber negociar de uma forma que não vai causar melindre, mas também entender quando chega a hora de fazer certas coisas.
Do mesmo jeito que não é fácil ser aquele que varre à frente do centro espírita. Do mesmo jeito que não é fácil ser aquele que vai lá todo dia, quando tem palestra pública, vai lá e coloca o copo d'água, arruma a mesa e tal. São trabalhos importantíssimos e de responsabilidade. Aí é aquela história, voltando a essa historinha aí, né? É o orgulho. É essa coisa assim da falta de autoconhecimento, sabe? Que realmente consome as pessoas e fazem com que elas deixem de desempenhar um, assim, desempenhar boas tarefas, né? Boas atividades e tudo mais. Então, assim, a gente fica vendo que a falta de autoconhecimento acontece isso. Aí tem esse livro aqui também que eu queria chamar para conversa, que é o Livro dos Espíritos, e ele traz aqui para a gente um roteiro, né? É um roteiro. Oi, Cris, tudo bom? Cris Nunes, ó, de Aracaju, uma excelente, Cris, uma bem-vinda, Cris. maravilhosa irmã nossa aí, militante da evangelização espírita infantil. Eu tenho aprendido demais com essa mulher sobre evangelização espírita infantil. Cola nela, viu? Cola nela. Depois me passa o contato dela. Isso, vou passar. Então, olha só, é um roteiro sobre o autoconhecimento. Na questão 919. Essa questão já é muito conhecida por alguns espíritas, mas por outros ainda não, né? O que diz ela? Ela fala o conhecimento de si mesmo. Isso tem a ver com o tema que nós estamos falando, que é o cisco no olho, né? É o cisco e a trave no olho, né? Isso mesmo, o cisco e a trave no olho. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Olha só, vamos destrinchar essa pergunta. Qual o meio mais prático e eficaz? Ou seja, prático e eficaz, ou seja, é o prático que funciona. Você colocar a mão na massa, o negócio vai acontecer. Não é só ficar na teoria, não. Meio prático e eficaz, né? O homem de se melhorar nesta vida, ou seja, não é melhorar na próxima vida, daqui a 3 encarnações, não, gente. É nessa vida, melhorar essa vida. E resistir à atração do mal, né? Lembrando que o mal é as vicissitudes, é aquele prazer desvairado, nesse sentido. Aí o que os espíritos respondem? Um sábio da atividade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Só um detalhe: conhece-te a ti mesmo é uma inscrição que estava escrito lá no oráculo de Delfos, na cidade de Delfos, que era conhece-te a ti mesmo e conhecerás o segredo dos planetas e dos deuses, né? Dos mundos e dos deuses. Então, era isso. Só que Allan Kardec não ficou satisfeito, não. Aí eu quero chamar a atenção para 919A, porque ele fala assim, ó, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Quer dizer, conhece-te a ti mesmo não é uma receita geral para todos. Por exemplo, se eu fizer assim, vai dar certo com o Eugênio, vai dar certo com vocês que estão aqui com a gente. Não. Então, assim, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está em que cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí o que acontece? Entra um espírito muito assim respeitado, né? Não só no espiritismo, mas respeitado na academia, na filosofia, na igreja católica, enfim, em vários matizes, assim, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos responsáveis pela vinda da doutrina espírita para este mundo. É um dos grandes, é um dos grandes trabalhadores do espiritismo, né? No seu início. Então Santo Agostinho falava assim: fazei como eu fazia. Né? No fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência sobre o que eu tinha feito. Ou seja, ele fazia como se fosse assim, um retrocesso. Pegava desde as primeiras horas da manhã até a noite, assim, para saber o que ele tinha feito. E ficava assim, olhando, observando, como se ele fosse um observador, vendo o filme do que tinha acontecido com ele. Então ele fazia essa autocrítica sobre o que ele fez. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha só. Por quê? Porque ele se lembrava de certas coisas que ele tinha passado e ele via. Dirigi, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes a tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outra, censuraríeis? Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar? Então, assim, a pessoa se vê fazendo certas coisas.
foi no trabalho, trabalho atendendo pessoas, né? Atendimento. Então, de repente, teve alguém lá que chegou exaltado, acabou. Pois é, como é que você agiu? Se tivesse alguém lá do lado olhando você atender aquela pessoa, como é que seria? Né? Não é, Eugênio? O que você acha disso? Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Você falou. Pois é. Concordo. É isso mesmo. Eu estava lembrando, Ed, que uma coisa inversa aconteceu comigo há algum tempo. Eu era trabalhador da Federação Espírita Pernambucana e fui transferido para o Ceará. E quando cheguei no Ceará, eu fui procurar uma casa espírita. Então, chegando lá, a primeira casa espírita que eu cheguei, aí o pessoal já foi perguntando o que é que de onde eu vinha, o que é que eu fazia, né, tudinho, e eu fui falando. Aí um rapaz lá da casa disse assim, olha, quarta-feira é a reunião mediúnica. Eu quero que você esteja aqui. Pode vir, você é um trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, olha que indisciplina. Aí eu disse, tá bom, meu irmão, tal. Aí encurtei a história e saí. Eu digo, eu tenho que encontrar outra casa. Porque uma indisciplina dessa, ele nem sabia se eu estava falando a verdade, né? E já me incluí, mesmo que eu estivesse falando a verdade, mas eu chegar e até que encontrei uma casa que quando eu cheguei, aí o presidente me recebeu e disse assim, depois de conversar bastante comigo, aí disse, meu irmão, o nosso sistema aqui é o seguinte: qualquer pessoa, mesmo que seja um trabalhador já muito conhecido, um trabalhador, mas quando chega na casa, a primeira coisa que ele tem que fazer é passar por um tratamento espiritual, você faz uma consulta, vai para as reuniões de estudos, até a gente conhecer você e integrando você nas atividades. Eu digo, opa, essa é a casa que eu devo permanecer. Porque com disciplina, né? A questão da disciplina, né? De atender e não aquela coisa de acender em você o orgulho, a vaidade, porque isso não interessa. Então, o médium, o primeiro atributo do médium, ele tem que ser humilde, não é verdade? Então, você estava falando naquela hora e eu fiquei lembrando disso e com vontade de falar, né? Então, a gente tem que ter a devida humildade para chegar e começar. Então, todo trabalho na casa espírita é digno, todo trabalho, toda atividade é do bem, você colabora grandemente com qualquer atividade, né? E aprender a ver todos os irmãos como espíritos que somos, todos nós imperfeitos ainda, né? Estamos caminhando para a nossa reforma moral, né? Então, essa questão aí, 909, a gente ontem lá em Paloma, a gente estava discutindo ela, a famosa questão do Livro dos Espíritos, que nos convida à reforma moral, né? O conhece-te a ti mesmo, que Sócrates colocou como lema de vida para ele. Então, muito bom, Ed, muito bom, perfeito o que você falou. Dá as boas-vindas aí a Dea Amorim, nossa querida amiga, Jailson Costa, Adriana Souza, MMC Pingo é nossa querida Márcia. Márcia, Silvinha Baldo, Aricatuta, Maria José Alves é uma amiga querida lá de Paulista, Pernambuco, do Núcleo Espírita União e Paz. Pablo Lucas, que a gente faz um estudo no Google Meet às quartas-feiras, do Livro dos Espíritos e Evolução em Dois Mundos. Sejam todos bem-vindos, amigos queridos. É isso aí, um abraço para todos. Vontade, o que acontece quando a gente chega na casa espírita é interessante. A primeira coisa a fazer é procurar realmente um estudo. Para quê? Porque é no estudo, nessa atividade assim já de sistemática, é que a gente vai conhecer a casa e a casa vai nos conhecer, né? Vai ter essa troca. Aí, a partir desse momento que passa-se o tempo, aí vai vendo quem é quem, né? Então, quem é o trabalhador, como que pode oferecer, tudo. Quando você chega numa casa assim e a pessoa as pessoas já vão te colocando já obrigações assim que demonstra ter mais, né?
precisa ter mais tempo, isso aí é meio complicado. Isso já aconteceu comigo também. Eu comecei a frequentar uma casa espírita e a pessoa já começou a me oferecer cargo. Eu falei assim, poxa, mas eu cheguei ontem, nem sei se fico. Como é que eu já vou ocupar um cargo assim, né? E assim, era uma casa grande, tinha mais pessoas, então eu vi que tinha alguma coisa errada ali, né? E logo passou um tempo eu fiquei sabendo, olha, tem um irmão aqui que está obsediado e ele está querendo é, tomar, assim, ele está querendo ser presidente aqui a todo custo, ele está, sabe, assim, você vê que a pessoa tá transtornada. Então, assim, a gente tem uma posição interessante, procurar saber, porque você chega num grupo espírita, a pessoa não te conhece, e você nem conhece a casa espírita, como é que você vai já assumir uma responsabilidade? Por isso que é bom sempre começar pelo estudo e tal. Uma coisa é você assistir uma sessão mediúnica, né? Outra coisa é você trabalhar, que aí exige, claro, todo o preparo, toda uma afinidade, né? De nós, com as entidades que já trabalham naquela casa espírita, né? Então tem todo aquele entrosamento entre o médium e a entidade, o espírito trabalhador, né? Tem toda essa questão aí. Então, sempre aí é usar o conhecimento indiano, é o karma. Karma que vai chegar a sua vez. Karma lá. Karma lá. É Karma importante. lá. Então, Muito. Santo Agostinho, continuando aqui, ele fala, né? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, né? Depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Quer dizer, durante o meu dia, será que eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou ao meu próximo? Será que o que eu fiz prejudica a mim mesmo? Pois é. Então, assim, é esse exercício que ele nos convida a fazer, Santo Agostinho, né? Nessa questão 919, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Olha só o que ele está falando. A gente não consegue progredir individualmente se a gente não fizer o exercício do autoconhecimento. E esse aqui é uma forma que Santo Agostinho trouxe para nós, né, de como adquirir o autoconhecimento. Outras formas que nós temos hoje em dia, por exemplo, é fazer uma psicoterapia, procurar um profissional. Isso ajuda bastante a gente se entender, conhecer quem somos nós, o que somos, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas. Oi, Xanda, beijo, viu? Obrigado por você estar aqui. Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, como é que a gente se comporta diante de certas pessoas, diante de certos ambientes, diante de certas situações. Sempre é bom a gente fazer esse questionamento, porque é muito bom, assim, é muito fácil a gente ser cristão, a gente ser espírita, ser uma pessoa elevada, quando está tudo bem, está tudo fluindo bem, está tudo favorável, é uma beleza, né? Agora, deixa alguma coisa começar a sair do prumo. Será que a gente continua sendo essa pessoa cristã? Uma coisa assim, quando às vezes existe. A Joana de Anjos, ela é que fala isso. Quando existe muito exagero entre nós para alguma coisa, é porque isso aí tem algo escondido aí. E não sou eu que estou falando, é Joana de Anjos. Ela tem um livro que fala sobre o autoconhecimento, eu acho que é o Homem Integral, alguma coisa assim, não sei. Então ela fala muito claramente isso aí. Muitas das vezes a pessoa que é pudica demais, muitas das vezes ela está escondendo dentro de si grandes e lascivos desejos sexuais. É Joana de Anjos que fala, de novo, é Joana de Anjos que fala isso. Então, quando assim, alguma pessoa se incomoda demais com certa coisa, é porque tem algo aí. Né? Às vezes nós temos aquele a gente agora querer julgar o próximo, né? E já querer falar assim, tal pessoa está certa porque na vida passada foi isso. Tá sentindo dor de cabeça nessa vida, é porque você foi suicida na vida passada. Aí começa, né, essa coisa. Gente, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa, não seja. Ninguém sabe da vida passada um do outro. Deus nos deu o esquecimento, então é para a gente realmente usar esse esquecimento e pronto. E tentar vencer as batalhas, a labuta, tentar vencer a labuta, as vicissitudes, do jeito que a gente consegue, com as coisas que nós temos nas nossas mãos, né? As ferramentas, né, Ivan? Às vezes a pessoa vê um homossexual e fala assim, mas esse aí foi uma mulher na vida passada que abusou da sexualidade, e não foi. Olha só, eu conheci uma história por meio de uma conferencista espírita muito respeitada de Goiânia, chamada Ivana Rainski, e ela deu um seminário para nós, e ela contou uma história de que
tinha um homem que ele era casado, aquela coisa toda, mas quando dava assim uma quinta, uma sexta-feira à noite, aí alguma coisa tomava conta dele, ele ficava assim meio tal, então ele procurava saunas lá da cidade dele. Ia, falava com a mulher que ia fazer alguma coisa, ia, não sei o que, dava uma desculpa qualquer, ia. Só que ele ia pra sauna. Saunas, ter homossexuais, aquela coisa toda, né? Isso aí para esses lugares. E tal. Um belo dia, isso estava incomodando demais a ele, estava atrapalhando o relacionamento, a mulher descobriu aquela coisa toda tal. E ele quis saber o que ele foi em vidas passadas, né? E muita gente começou já com essa história, em pensamento, começou a julgar ele. Aí o espírito que se manifestou, primeiramente, falou, deu uma passada em todo mundo, falou que todo mundo estava julgando, e falou que ia revelar para ele o que ele tinha sido em vidas passadas. Em vidas passadas, e muitas vidas passadas, ele era um garoto que era usado para se prostituir. Então, assim, lá naquelas termas lá, que tinha lá antigamente, ele foi usado para quê? Para ter relações sexuais com outros homens. E ele não era homossexual. Mas ele era um escravo, ele era obrigado. Então, assim, chegou a hora que ele acabou desenvolvendo aquela síndrome de Turnow, parece, que é quando a vítima começa a se sentir bem com o algoz, né? Alguma coisa assim. Porque ele era obrigado. Então, tal. Aí essa vida tal, acabou, ele ficou um tempo aí ele reencarnou. Ele passou muito tempo na erraticidade, porque realmente ele ficou muito revoltado com isso, tal, mas ele se melhorou e tal, e reencarnou. Então, assim, ele não foi uma mulher que usou os recursos sexuais de maneira errada, aquela coisa que todo mundo fala. Não, ele foi um escravo sexual em vida passada. Ele desenvolveu essa síndrome, que eu estou tentando lembrar o nome aqui. Se alguém puder ajudar aí, fazer igual o Davi agora. Se puder pesquisar para nós aí, nos ajudar. O Felipe chegou, Felipe Viana, grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, né? Seja bem-vindo, Felipe. Pois é, Carlinha Machado, ela Carlinha, diz grande assim, Carlinha, a nossa grande Carlinha diz, professora. é, muitas vezes somos craques em tirarmos conclusões precipitadas. E é É. verdade, né? É, Oi, Virgínia. Gente, aniversário da Virgínia, Virgínia, viu? Parabéns para ela, viu? parabéns, Parabéns para Virgínia, Virgínia. querida Virgínia. Licencinha aqui rapidinho para me atender, minha mãe, tá? Tá? Tudo bem. Fique à vontade, pode Eu- continuar eu- falando aí, é rápido. isso. Bom, o Eugênio precisou de se ausentar para fazer um atendimento, atender a mãe dele, né? Então vamos lá. Eu estou lendo aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o conhecer a si mesmo. Então, o espírito Santo Agostinho, ele fala uma coisa importante. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Tá tudo certo, Eugênio? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem, é porque não foi, ela chama, tem que atender. Não, mãe é A mãe, menina né? aqui, a menina aqui, 93 anos. Mãe é mãe. Então, olha só, Santo É, Agostinho fala aqui, ó, quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir, ou seja, pergunta, né? Perguntai, né? Como a qualificareis, como você qualificaria se praticada por outra pessoa? É o que nós já falamos, inclusive. Faz aquele exercício de sair de si mesmo e olhar a cena e ver do jeito que está sendo feito. Será que qual o valor que eu daria para essa atitude que eu estou vendo aí, né? Isso é uma forma de buscar o autoconhecimento. Procurar também saber o que dessa atitude, né, pensam os vossos semelhantes. E olha o que ele fala, Eugênio. E não desprezais a opinião dos vossos inimigos. Olha só. A importância que os inimigos, né, aqueles inimigos declarados que a gente tem, né? Então, sabe por que ele fala isso? Porquanto esses inimigos não têm nenhum interesse em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que eu faria um amigo. Porque o amigo às vezes tem aquela coisa de não querer ofender, né? Aí usa o eufemismo de palavras para dizer as coisas e tal. Já o inimigo, não. O inimigo é aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, sabe que vai te julgar, ele chega e fala. Lá, senhor, vai lá no ponto. Então, esse que tem as opiniões sinceras mesmo, que faz com que a gente reflita. Às vezes a gente fica revoltado porque uma pessoa que a gente sabe que não gosta da gente faz uma crítica. Mas você já viu que é justamente nesse momento aí é que nós temos o ponto-chave que ele está dando para nós para a gente se melhorar? Pois é. É porque às vezes uma pessoa ela pode falar de uma forma humilhante, né? Querer humilhar a gente, né? Mas assim, a gente só se sente humilhado se a gente quiser.
A humilhação é um presente que dá para mim, né? Será que eu quero esse presente? Não, não quero. Devolvo esse presente, não aceito esse presente, pronto, né? Simplesmente eu recuso. Então não tem por que me sentir humilhado. Mas não posso desprezar a opinião dessa pessoa, por mais estranha que ela venha, né, para a gente, é tentar debulhar ela e entender o que ele está querendo dizer. E se melhorar. Porque é nesse momento em que a gente cresce, é nesse momento que a gente vai para frente. Não é verdade, Eugênio? O que você me diz? Verdade. Perfeito. Perfeito. Pois é. Bem-vindo Então, aí os amigos que acabaram de entrar aí, Dani, Montedo, Jailson, Silvinha Baldo, e Karim Haná. Sejam bem-vindos. pois é. Então, essa coisa do cisco no olho, assim, então quer dizer que a gente não pode ajudar o outro quando ele tiver numa dificuldade? Não. Primeiramente, assim, é o seguinte, o que quis dizer lá naquela passagem da Bíblia não é que a gente não deva ajudar o outro, não, muito pelo contrário. A gente não pode se ater na palavra fria, na letra fria. A gente tem que ir além e procurar o sentido disso aí. Ou seja, que condições eu tenho de ajudar alguém se eu tenho uma trava no meu olho? Será que eu estou vendo realmente com clareza? Será que eu estou tendo realmente todas as minhas funções, atribuições para poder ajudar alguém? E outra, a pessoa que eu estou querendo ajudar, ela demonstrou em algum momento que ela está precisando de ajuda? Ela demonstrou que ela está realmente querendo a minha ajuda? Né? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente se arvora e tal. E em alguns casos a gente quer ajudar porque está no meio de uma multidão, então quer mostrar, olha como eu sou caridoso. Então, assim, é o que fala no Evangelho, né? Eu quero fazer soar as trombetas para chamar atenção para a minha pessoa, ao invés de valorizar o ato em si, de ajudar, né? Infelizmente, isso acontece bastante mesmo. Tem pessoas que acham que ajudar o próximo é um ato de autopromoção. É diferente quando a gente vai a campo para ajudar as pessoas, vai em grupo e a gente fotografa, filma. A gente não está chamando a atenção de ninguém ou de pessoa qualquer, não. A gente está mostrando o ato, aquilo para quê? Para estimular que outras pessoas se juntem a esse grupo para o trabalho ficar mais perene, o trabalho ficar mais, né, interessante. Tal. Não é autopromoção, aquela coisa toda. E também eu vou falar a verdade, né? Se a pessoa já tem vaidade em si, ela vai se sentir vaidosa mesmo. Então, pronto. E é um bom momento esse aí, se a pessoa se sentir vaidosa, que está lá fazendo trabalho, ela se auscultar nesse momento e entender por que ela está ficando vaidosa, sendo que o trabalho não é dela, de Jesus, né? Então, é um pensamento, uma linha de raciocínio a ser feita. E quando for dormir, fazer o exercício de Santo Agostinho, buscar o autoconhecimento, procurar saber o que excitou essa vaidade na pessoa, né? E pronto. Da próxima vez, quem sabe, se ela não ficar mais escondidinha das câmeras e dos flashes, né? Quem sabe ela não vai conseguir desenvolver melhor isso aí. Ou ela começa a trabalhar nos bastidores, quem sabe, né? Aí ela vai ver, né, que realmente se ela ficar fora do foco e ela continuar, é porque realmente ela está vencendo esse mal. É verdade, Eugênio? Verdade. Essa recomendação de Santo Agostinho é maravilhosa, né? Porque se todos nós fizéssemos todos os dias, ao terminar o dia, antes de nos recolher, a gente fizesse aquela reflexão profunda. Como foi meu dia? As boas ações, será que eu fiz alguma boa ação? E o que é que eu fiz que chocou o meu próximo, que agrediu o meu próximo, né? Fizesse uma análise, essa análise diária, como a gente seria melhor, né? Como a gente ia se transformando mais rápido, né? Seria muito importante. Agora, claro que a gente sabe que não é fácil. A reforma moral, o trabalho do bem denota comprometimento e é sacrificial. Então, fazer o bem não é por menos que Jesus disse: quer me seguir, toma a sua cruz. Porque não é fácil fazer o bem. E Xanda aqui faz um comentário aqui, ela diz assim: é tão difícil, de não se sentir mal com alguém que nos trata dessa forma, ainda na luta para melhorar e muito nisso. Verdade, Xanda, mas só o fato da gente reconhecer isso e fazer um esforço para estar melhorzinho cada dia já é
o caminho certo. Já é aquela porta maravilhosa que se abre para a gente se transformar. Então, ninguém se melhora antes de se reconhecer como um espírito falho, como um espírito imperfeito. Então, se eu me ver sempre, se eu me observar sempre lá num pedestal, lá em cima, melhor do que as pessoas, não tem como haver mudança em mim. Não tem como haver reforma moral. Porque eu não consigo ver imperfeição em mim. Então, eu ainda estou cheio de orgulho. Mas quando eu olho para dentro de si, de mim, né? E percebo as tendências perniciosas que eu ainda trago, né? Os erros que eu ainda cometo, e faço esse esforço para estar melhor a cada dia, isso é o reconhecimento. Tu conhece-te a ti mesmo, que é a porta que se abre para a reforma moral. Não é verdade? Isso. Então, é difícil, Xanda, mas a gente tem que tentar, né? Eu agradeço aí pelo comentário da Xanda e a Virgínia está dizendo aqui, ó. E o melhor exercício para se conhecer e saber como é saber como estamos, né? É difícil, mas aos poucos vamos. Olha só, Muito bom. quando chega uma pessoa, inclusive tem um canal espírita aí que eu já vi fazer esse absurdo, né? Quando chega uma pessoa falando que quer fazer a reforma íntima em você, isso aí é fraude. Isso é É, mentira, isso não vai acontecer, porque a pessoa que quer fazer a reforma íntima em você, isso já diz de cara que ela não fez a reforma íntima nela mesma. Então é o seguinte, é a mesma coisa do cis que atrava no olho. Eu me sinto tão bom, tão importante, tão assim elevado, que eu quero chegar no pobre do Eugênio e falar assim, Eugênio, vamos fazer sua reforma íntima, Eugênio, agora. Bora, Eugênio. Poxa vida, mas será que eu olhei para dentro de mim para ver isso aí? Será que realmente eu sou uma pessoa intimamente reformado? Né? O que é a reforma íntima? Né? Vamos imaginar uma casa aqui, viu, gente? Vamos imaginar uma casa aqui. Você entra, compra uma casa, bonitinho, um apartamento, seja lá o que for, né? Aí tá aquela coisa novinha, bonitinha, aquele cheiro de tinta, né? Maravilhoso. Tal. Você se muda, vai morando, vai tal, não sei o quê. Aí passa o tempo, que é natural isso aí, começa a aparecer uma rachadura aqui, aí uma fiação está exposta ali, aí a pintura começa a descascar, não sei o que, sabe? Começa a dar umas coisinhas, uma goteira, né? Quando tem época de chuva, tal, não sei o que. Então o que acontece? Opa, chegou a hora de quê? De reformar. Aí o que muita gente faz, gente? Chega, compra tinta e dá lá uma ou duas demãos de tinta lá e pronto. Ah, reformei a casa. Ou seja, pintou a fachada e pronto, eu reformei a casa. Ou pois assim, é. igual a pessoa fala, fazer reforma íntima, aí vai no cabeleireiro, não tem problema nenhum no cabeleireiro não, viu gente? Não tem problema nenhum não. Vai, continua indo, é bom. Então vai no cabeleireiro, dá aquela coisa, vai, toma injeção na testa, né, o botox, tal, não sei o quê. Mexe aí, às vezes faz o nariz ficar mais fino, tal. Isso não é reforma íntima. Isso aí, assim, isso aí a pessoa melhorou o visual, mas a reforma íntima é um pouco mais para fundo, né? E profundo, né? Mesma coisa a casa. Então, se a gente pega a casa e só dá uma demão de tinta e não tira aquela rachadura, não conserta aquela fiação, não conserta a goteira, não adianta pintar, não adianta. Então, tem que ir lá, tem que fazer barulho, tem que cortar a parede, tem que chamar alguém que entende, a pessoa vai subir, lá vai mexer, vai lá no telhado, não sei o quê. E outra coisa, é sempre bom avisar para os vizinhos, ó, oh, seguinte, estamos em reforma aqui, pode ser que tenha uma poeirinha aí no seu lado, pode ser que vai ter um barulho, viu? Mas o barulho vai ser em horas permitidas, né, tal. Aí pode ser que caia um tijolinho aí na sua casa, aquela coisa. Então, quando a gente está em reforma íntima, isso acontece também. Eu estou me reformando, então pode ser que às vezes uma poeirinha vai cair no meu vizinho, um tijolinho ali e tal, mas eu vou me esforçar para isso não acontecer. Ninguém vai ficar andando, tipo assim, quando a gente vai reformar uma casa, a gente coloca uma placa lá, né, reforma, não sei o que, engenheiro, não, né, tal. Mas quando a gente está em reforma íntima, a gente não coloca uma placa no pescoço e coloca, estou em reforma íntima. Por favor, né, o bom senso. Olha, o espiritismo é uma religião do bom senso. Então, assim, ninguém vai ter... Mas, assim, a gente sabendo que a gente está em reforma íntima é interessante, porque a gente já começa a ficar com certo cuidado. Quando acontece uma situação de limite, de conflito, aquela coisa toda, a gente já é bom sempre pensar, não, estou em reforma íntima, é melhor, não, porque senão eu vou acabar falando umas coisas para essa pessoa, tal.
Aí tem aquela pessoa que depois ainda fala assim, ei, mas se eu não fosse espírita, eu tinha falado isso para ela. Quer dizer, já falou, tá falando em pensamento. Não adianta. Em vez de fazer isso, tenta reciclar essas coisas, sabe? Não joga no lixo, não, recicla. Fala assim, ainda bem que eu sou espírita, porque olha só, meu irmão, eu desejo para você isso, que é muita luz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque Joana de Anjos fala isso, Emmanuel fala isso, tal, tal, e eu aprendi, e em pensamento eu estou te transmitindo isso aí. Pronto. Então é assim que a gente faz essa reforma íntima. Olha só uma coisa interessante também que eu já vi assim dizer e eu já fiz e funcionou. Quando a gente tem um inimigo, a gente imagina, Eugênio, toda vez esse inimigo, a gente imagina, fecha os olhos e pensa nele, nessa pessoa. E você oferece rosas brancas para essa pessoa. Não é porque o branco é paz, né? Oferece rosas. No dia que no seu pensamento essa pessoa começar a aceitar essas rosas, alguma coisa vai acontecer no mundo físico. Então, assim, é orar por essa pessoa antes de dormir, ore, e na oração, ofereça rosas. Rosas brancas, ou flores brancas, cravos brancos, não interessa. Vai chegar um momento que essa pessoa vai começar a mudar com você. Por quê? Porque é o poder da oração. É aquela coisa da gente orar. Orar pelos vossos inimigos. Está escrito na Bíblia. Jesus é que ensinou isso. Eu não estou falando nada demais aqui. Jesus é que ensina a gente a isso. Então, assim, é nesse sentido também que a gente consegue fazer. Quando a gente consegue pensar no outro, naquele que está perseguindo a gente, que está expondo a gente, sabe? Eu acabei de passar por isso, uma colega de trabalho me expôs no grupo de WhatsApp lá da firma lá, e eu perguntei para ela assim, olha, o que foi que eu fiz com você, né? Se eu fiz, me desculpa, né? Mas eu gostaria de saber. Ela visualizou e me ignorou. Aí, assim, o que eu posso fazer agora? Orar, né? Então eu comecei a orar, fiz uma campanha de oração por essa pessoa, sabe? Aí as coisas melhoraram. Só que assim, claro, né? Eu estou respeitando o momento dela, né? Claro. Mas, assim, sempre é bom a gente buscar esse recurso, em vez de ir para o confronto, ir para o enfrentamento, sabe? Bater de... Porque nessas horas aí, o que sobra, sabe? É o quê? É igual o Emmanuel fala, o que sobra são as cinzas do arrependimento, depois de um conflito, de um combate. Então, assim, é aquela história, é aquela medição de força que, no final, vai dar em quê? Né? É igual uma guerra. Uma guerra, quem é que ganha? Ninguém. Você olha para um lado, tem tantos mortos. Você olha para o outro, tem tantos mortos. Tem tanta destruição. Então, quem ganhou? Não. Então, assim, é quebrar, tem esse círculo vicioso, então você quebra ele. Quebra. Então, parou em você. Aí o que acontece? Você devolve isso, não fica contigo, fica amargurando, aquela coisa de... Não, devolve em forma de oração. Isso ajuda demais. E isso é reforma íntima também. E é aquela coisa que você faz para você, com você e Deus só, não precisa ficar falando para ninguém, aquela coisa toda, não sei o que e tal. Às vezes assim, a gente dá um exemplo para ajudar, mas assim, esse negócio de ficar toda hora assim, gratuitamente, fazendo proselitismo, também já não funciona, né? Já não adianta, né? Aí é aquela coisa de fazer a caridade, mas também uma mão sabe o que a outra está dando, né? Então, né? Não é bem assim. É verdade, Eugênio? Como é que tá o Verdade. tempo aí? Como é que tá o tempo aí? Você falando aí, e eu estava me lembrando que aconteceu algo semelhante comigo. Como eu participei muito tempo do movimento espírita pernambucano, eu tenho muitos amigos lá. Eu participei da Federação Espírita Pernambucana na divulgação doutrinária. Então, tem grupos de divulgação, grupos do WhatsApp, onde a gente publica, divulga as atividades das casas espíritas. E certo dia, eu andando assim, no grupo lá do Palestra Davi, eu tenho a impressão que foi Lourenço que publicou uma figurinha lá e eu fui deletar essa figura e foi encaminhar para outro grupo. E caiu no grupo lá de divulgação doutrinária. Então, uma pessoa lá, que é um dos administradores do grupo, veio no privado e disse assim, Eugênio, meu irmão, eu tenho certeza que você publicou sem querer uma figurinha lá, vá lá e apague, remova, porque está gerando uma polêmica enorme. Uma irmã de um centro espírita tinha publicado um post de divulgação e a figurinha caiu justamente depois do post dela. Então ela tomou como uma grande agressão, entendeu?
como uma agressão, ficou dizendo as coisas, e as pessoas, e eu não vi, porque eu não estava no grupo, e quando eu fui olhar o grupo, depois que ela me avisou, já estavam todas as pessoas carinhosamente me defendendo, dizendo que isso podia acontecer com qualquer pessoa, e ela com raiva, reagindo e dizendo que não, e tudo. Eu fui no privado dela, anotei o telefone, claro, pedi perdão, que aquilo não tinha nada a ver, que eu não tinha motivo de agredir, de difamar ninguém, nem principalmente a Casa Espírita. E as pessoas já me conheciam ali. Aí a reação dela foi a seguinte: chegou no grupo e disse: vocês não me representam mais, porque vocês defendem todas essas casas espíritas, estão defendendo ele. E, então disse meu mundo de coisa. Isso eu sofri grandemente, sabe? Passei por um conflito que eu fiquei, meu Deus, como é que isso pode acontecer comigo? Pode acontecer comigo. Por isso que eu tenho tanto medo daquelas figurinhas que aí, mas fiquei o tempo todinho. Foi, não foi, eu mandava uma mensagem para ela. Culminou que chegou um ponto que ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: olha, você me faça um favor e a partir de hoje riscar meu número da sua agenda e não nem vir pedir perdão, porque eu não lhe perdoo. Aí, então você fica assim olhando, né? Eu tenho certeza absoluta que a questão não foi somente essa figura. Tem algo por trás, né? Claro, do passado, que a gente desconhece, né? E que a gente vai ter que se trabalhar, eu e essa criaturinha. E a partir desse dia, todas as noites eu oro por ela. Oro bastante, peço ao anjo guardião dela para auxiliar, para que ela me veja como uma pessoa que eu não quero fazer mal, né? Mas eu fico pensando assim, já refleti tanto, eu disse, olha, eu devo ter feito muita coisa ruim com essa criatura no passado. Porque, mas você falando aí, eu me recordando disso. Então, são coisas que acontecem que a gente... O esquecimento do passado é uma bênção, claro, né? Para a gente se cuidar. Então, são os deslizes, são as coisas que a gente tem que ter muito cuidado, muita vigilância diária, né? No trato com as pessoas, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu. Olha E é só, mais um Eugênio. resgate que a gente tem que fazer, né? Exato. Eu queria falar aqui que nesse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, eu sei que é do conhecimento de muita gente, mas me cumpre a obrigação de falar o seguinte, que no final dele tem uma coletânea de preces espíritas. Vocês sabiam? Uma coletânea de preces espíritas. O capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e tem o item 46 que diz o seguinte, ó, preces pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. E ele diz o seguinte, ó, disse Jesus, amai até mesmo os vossos inimigos. Essa máxima é o sublime da caridade cristã, mas ao proferi-la, Jesus não pretendeu que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Porque senão seria hipocrisia, né? Vamos combinar aqui, né? Por aquelas palavras, ele nos recomenda que esqueçamos suas ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos o mal com o bem, além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta que semelhante proceder. Ele mostra aos homens a verdadeira superioridade. Então, é aquela história, que o Eugênio acabou de dizer aí. O Eugênio não só perdoa essa mulher, mas como está orando por ela, né? Está fazendo essa sua parte aí. Agora, a pessoa que diz que não perdoa é uma pessoa muito corajosa, viu? Assim, corajosa no mau sentido da palavra mesmo, no mau sentido. Assim, porque a gente vê que está evidenciado aí um grande orgulho mesmo. Assim. Ou seja, é uma pessoa que ainda vai passar por certas coisas, né? Porque a vida não é assim. As leis de Deus, as leis que Deus criou e que nos regem, não são compatíveis com isso.
Então, quanto mais orgulho a gente tem, quanto mais apego à matéria nós temos, ou seja, egoísmo, né, mais a gente sofre. Então, assim, o sofrimento é a gente que procura, quando a gente exalta esses sentimentos em nós. O contrário é que é o certo. Ao invés de sermos orgulhosos, procurar sermos humildes. Né? Ao invés de sermos egoístas, procurarmos sermos mais caridosos. Mas, assim, sermos de acordo com as nossas forças. Não adianta nada a gente querer passar uma coisa que nós não somos e acabar ficar assim, aquela coisa assim, meio fake, meio hipócrita, porque quando vem as provas, as expiações, as vicissitudes, a gente vai e pronto, né? É igual a pessoa que vive se controlando para não comer chocolate. Aí o dia que vai ter uma aprovação lá, alguém deu sopa com um chocolate, ela começa, pronto, ela quando vê tá toda lambuzada de chocolate, tá até os pés, né, com chocolate. Então, assim, aí com calma, com calma. Não coloqueis nas suas vidas provas mais duras do que Deus já colocou. Não. A gente não tem que aumentar as nossas provas. Do mesmo jeito que a gente não tem que aumentar as provas e os sofrimentos alheios, a gente não tem que aumentar as nossas provas e os nossos sofrimentos também. Nós não temos. A cada dia o seu mal, está escrito na Bíblia. A cada dia o seu mal. Então, assim, a gente vai se enveredando por isso, vai resolvendo o que tem que ser resolvido, um dia por vez, e assim a gente vai vencendo. E lembrando que o Chico Xavier falava, e o Eugênio, até isso passa. Então, assim, se a gente está realmente no mais profunda angústia, na mais terrível das depressões, em meio às trevas, lembre-se, até isso passa. E quando a gente está realmente numa situação sublime, se sentindo assim no colo do Pai, no colo de Deus, assim, sentindo que os anjos estão tocando músicas lindas ao nosso redor, tal, lembra, isso também passa. Chico Xavier fala. Então, assim, é manter sempre aquela coisa, manter-se no caminho, é manter a cabeça erguida e seguir a jornada evolutiva. A gente tem um caminho reto. Aí no meio tem aquela estrada pontilhada, né? Tem aquela faixa pontilhada, né? Muita gente acha que andar no caminho reto é andar em cima dessa faixa pontilhada. Não, não é. Às vezes você pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas é se manter no caminho reto. É se manter para não sair, porque se você sair, tem muito mato, tem muito buraco, tem muita pedra, tem muito fosso. Agora o caminho reto não, você está vendo lá o caminho, você está vendo o caminho. Então por isso que é muito melhor andar no caminho. Porque Jesus falava, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque ele sabe que fora disso aí é muito pesado. Né? Verdade. Perfeito, Ed. Eu vou ler aqui um comentário de Carlinha. Carlinha diz assim, que ela expôs aqui um pensamento de Carl Jung. Então ela diz assim, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Quer dizer, em outras palavras, é o conhece-te a ti mesmo. Né? Então é a gente também não achar que você está sendo uma vítima realmente, que as pessoas estão incriminando você. Tem sempre um passado por trás, né, de todos nós, que a gente desconhece agora no presente, mas que a gente tá, Deus nos dá a oportunidade de resgate a cada dia, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro de si, ver primeiro essa escuridão, para a gente saber reconhecer a luz. Porque a gente vai dar muito mais valor à luz quando a gente conhece a sua escuridão interior. Né? É o conhece-te a ti mesmo. Então, tem outro comentário aqui de Sidneia. Sidneia diz assim, por isso agradeço a Deus pelos meus erros, pois são eles que me levam ao caminho da luz. Reconhecer que errei e compreender que não devo mais errar é o melhor caminho que achei para me conhecer. Olha, bom. Parabéns, Aí, Sidney. parabéns, Sidney. Isso aí. Muito bom. Olha, Né? aquele cantor lá, o Cazuza, ele tem uma frase que é muito interessante. Saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Então, assim, às vezes a gente está envolvido numa situação de conflito com alguém assim, calma, gente, o tempo não para. Calma. Essa pessoa, se houver sorte dela, a gente ainda vai se reencontrar nessa vida ainda. Aí
talvez a gente vai estar em outra situação, em outro ambiente, sabe, com outra maturidade, outra cabeça, sabe, outro, né? Ela também vai estar modificada, e quem sabe, não é o momento de julgar, né? O momento de reconciliar. Isso já aconteceu demais comigo. Às vezes, pessoas que eu passei por uma situação de conflito, na juventude, aquela coisa toda, mais tarde a gente se encontra, começa a conversar, dá risada. Teve um caso muito interessante que aconteceu com um amigo meu, que ele tinha uma mania de roubar chocolate, sabe? Chocolate, bombom, balinha, né? Numa determinada loja que ele ia com a mãe dele. E a mãe dele sempre falando, a mãe dele é mãe solo, né? Então, assim, a mãe dele tinha que ser enérgica na educação dos filhos, porque ela tinha 3 filhos homens, ela era, né, a mulher, né, tal, mãe solo, aquela coisa, né? E ela tinha que ter força, né, para educar esses garotos. E ele tinha essa mania. Toda vez que entrava no carro, aí ele tirava do bolso o chocolate e ficava rindo. E ela falando para ele que ele não podia fazer isso, tal, que era errado, esse negócio de roubar, tal. E ele rindo, comia o chocolate, tal, tal, tal. Aí um dia ela falou, um dia ela estava assim muito ansiosa, ela falou assim, olha, um dia você vai ser pego. Aí ele, né, deu de ombro para ela, tal. Aí um belo dia eles estavam lá nessa mesma loja comprando tal, e ela viu que ele pegou um bombom e botou no bolso da calça, tal, tal, tal. Aí ela pegou ele pelo braço, levou. Não façam isso com seus filhos, tá bom, gente? Não façam isso. Pegou, levou, chamou o segurança, você, segurança, esse menino aqui tava roubando. Aí ele, mãe, eu falei, não sou sua mãe, não. Aí ele olhou assim, com o olho desse tamanho pra ela, falou assim, ó, tava roubando, viu? Aí o segurança olhou pra mulher, olhou assim, acho que o segurança entendeu, sabe? Não, isso aí é uma mãe querendo... Porque se olhasse pra cara dele, pra mãe, dava pra ver que era, né? Tal. Aí ele entendeu que era assim, não, eu tô fazendo parte de algum mecanismo de educação, sei lá. Aí ele pegou o garoto, levou pra uma sala, né, tal, aí deixou ela na sala e desceu, né? Aí a mulher foi e falou com o segurança, olha, eu sou a mãe desse menino, mas eu já falei para ele diversas vezes que ele não pode roubar, tá errado, tá errado. Então, eu só queria que ele entendesse que roubar é errado. Ela falou assim para o segurança, olha, senhor, por favor, não me leve a mal, não pense mal de mim, eu sou apenas uma mãe que estou desesperada, não sei o que falar para ele. Aí o segurança falou assim, não, pode deixar, eu vou conversar com ele. Aí passou um tempo, eles ficaram lá, tal, aí ele subiu, foi lá para a sala, aí o menino estava lá, todo encolhido. O meu amigo me contando isso aí, hein? Aí ele foi, conversou com o garoto, falou assim, olha, você é um garoto de boa família. Começou a falar do jeito dele, porque ele era um homem assim simples, né, gente? Vamos dar um desconto, né? É assim, ele falou nas palavras dele, você é um garoto bom, você não sei o quê, você é isso, você mora em tal lugar, você não precisa ficar roubando, né, não sei o quê. Quer dizer, assim, falou essas coisas, né? Mas o recado foi dado. Aí por fim ele desceu, tal, aí a mãe estava lá esperando ele, por ele, né, tal, aí foi, levou ele pro carro, ele revoltado, chorou, tal, não quis mais conversar com a mãe, aquela coisa toda. Só que passou um tempo, depois de adulto, ele conversa isso com a mãe dele, os dois riem, os dois dão gargalhada. Por quê? É uma situação diferente, a mãe está mais madura, o filho, que era aqueles meninos assim, naquela idade terrível, sabe? Aí também estava mais maduro, era um homem feito, adulto. Então ele conversa com a mãe assim, aí tá em família, assim, às vezes já tive a oportunidade de participar com eles no antigo normal, quando a gente podia se reunir, se aglomerar. Aí ele conta essa história, solta uma piadinha, a mãe ri de um lado, às vezes a mãe solta uma piadinha, ele ri do outro, assim, então fica aquela coisa, sabe, fraterna. Assim, claro, eu falei, isso não é aconselhável fazer, né? Mas foi uma terapia de choque que funcionou. Porque se ele começasse a evoluir com essa prática de cometer pequenos furtos, aí depois ele começar a cometer médios furtos, até grandes furtos. E olha que hoje ele trabalha numa instituição financeira, olha só, hein, numa instituição financeira. Ele ocupa um cargo muito respeitável nessa instituição financeira. E ele lida realmente assim com valores. Imagina, né? Então, Pois é. assim, é só uma história para a gente ver, porque são duas pessoas que passaram por uma situação limite e conflito, mas se perdoaram, né? Claro, assim, é a mãe, né? É obrigação. Né? Não, mas tem gente que não perdoa a mãe, não. Tem gente que tem a mãe atravessada ainda. Mas só que aconteceu. Então foi isso. Conseguiu fazer essa reconsideração, ou seja, essa ressignificação, né, do passado, né? Então, por isso que eu falei no início, né, essa frase do Cazuza, né, os dados estão rolando, ou seja, o tempo não para. Vai chegar um momento que você vai se reencontrar com essa pessoa. E se não encontrar nessa vida, vai encontrar em vidas futuras, né, vidas futuras. E por uma graça de Deus vai ter condições de haver uma reconciliação, de trabalhar juntos, né?
Uma frase que um dia eu encontrei muito interessante, quando a gente fazia a campanha do quilo, que aqui tem um bairro chamado Asa Norte, né, em Brasília. Então, quando a gente estava no antigo normal, a gente ia lá e tocava na campainha, aquela coisa toda, porque não pode subir, né? São só prédios, blocos, né? Então, por questão de segurança. Então, a gente pedia doação. Então, assim, a gente, às vezes, o normal é as pessoas tratarem a gente bem, só que às vezes aparecia um que estava no mau dia, ou sei lá o quê e tal. Aí falava um monte de coisa assim que às vezes a gente não precisava ouvir, né? Mas falava, né? Tal, se terapeutizava conosco, né? Tal, às vezes até descia para falar, assim, né? Protegido pelo vidro, né? Claro. Não que fosse rolar agressão, essas coisas, não, mas é só porque a pessoa se sente mais à vontade de poder te agredir verbalmente, né? Quando ela tá assim, né? Então, assim, aí eu ouvi uma frase interessante de uma caravaneira nossa, assim, ela falou assim, olha, fica tranquilo, o adversário de hoje é o colaborador de amanhã. O que ela falava? Falava que essas pessoas que empreendem essas coisas contra a gente, amanhã vão ser impelidas a nos ajudar, a estar junto na lide, né? E não é por um castigo, nada, é porque ela vai entender que o que ela fez foi errado, porque é errado agredir os outros, e, e vai se sentir melhor estando do lado, ajudando, trabalhando em conjunto, sabe? É isso. Não tem coisa melhor. Você entender que o adversário de hoje é aquele que vai ser o seu colaborador de amanhã. É só esperar que o tempo não para. O tempo não para. Perfeito, perfeito, Ed. Olha, e Bruxinha Zen, ela diz assim, quem é que está nesse perfil, Ed? Bruxinha Zen, como é o nome dela? Minha irmã, se apresente para nós, por favor. Gostaríamos de te conhecer, se você puder. A Bruxinha Zen, ela diz assim, o puxão de orelha já vem na hora quando a gente está iniciando a reforma íntima. Verdade, Bruxinha. Mas diga aí seu nome para a gente te conhecer. E a Andréia Cavalaria, ela diz o seguinte, mas tem pessoas e situações que desafiam a nossa reforma íntima, só com muita fé e muita paciência. É a Eu Zene, tenho um viu? amigo, É a eu tenho um Zene. amigo lá do Movimento Espírita Pernambucano que a gente ria muito com ele, porque ele dizia assim, tenha paciência, caridade tem limite também. Meu Tem Deus, gente que eu ria muito com foi ele. boa. Ele dizia isso. A gente ria muito. Aí Carlinha Machado diz: vibrar positivamente para ela, bruxinha. Aí Cavalaria diz: obrigada, Ed. Agora você esclareceu. A oração é a resposta para essas pessoas que às vezes desafiam a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. Sabe por quê, Isso. Eugênio? Isso aí que ela está falando, assim, a Andréia, é o seguinte, vamos pensar aqui naquelas pessoas que a gente não gosta, que são os políticos, né? Tal. A gente está na situação tal do nosso país hoje. Não vou entrar no particular da situação, não. Se a gente não orar por certas pessoas que estão na obscuridade, se a gente não fizer uma força-tarefa de oração por essas pessoas, quando é que elas vão sair da obscuridade? Quando é que elas vão conseguir, pelo menos, ter condições de ver a luz? Porque a gente, assim, não quero passar pano para ninguém, não, sabe? Eu tenho eu me posiciono politicamente, eu tenho as minhas preferências, minha ideologia e tudo mais, só que não é o momento de eu vir falar aqui agora. Aqui eu estou num evento espírita. Mas olha só, quem está em um espaço de poder político sofre muita obsessão. E aquele que não entende, que está passando por isso, muitas vezes é a vítima mais fácil ainda, certo? Eu conheci aqui em Brasília um senhor chamado João Pinto Rabelo, hoje ele é um dos diretores da FEB, Federação Espírita Brasileira, e ele ocupou algum desses espaços de poder, sabe, um ministério aí e tal, ele foi secretário, né, tal. E ele é um médium vidente, assim, ele vê tipo um Divaldo Franco da vida, né? Ele nem gosta muito de dirigir carro, porque às vezes ele não sabe se é o encarnado ou o desencarnado está lá no meio da pista, lá, sabe? Então, assim, ele já controlou melhor isso aí e tal. Então, quando ele ia em certas reuniões, que juntava só aqueles figurões, assim, os detentores de mandato político, aquela coisa toda, né? Não, ele via, assim, aquelas sombras na pessoa, assim, parecendo um polvo, sabe? Cheio de braços, assim, e pegando aqui no coração, nos chakras, na cabeça, assim. Às vezes
tampando os olhos, e lá. E a pessoa lá falando, esbravejando, falando. O espírito lá, o irmãozinho lá, né, que tá equivocado, né, que muitos chamam de obsessor, eu não gosto dessa palavra obsessor, mas muitos chamam, né, lá. Assim, mas assim, agarrado mesmo, assim, sabe? Às vezes ele ia em certo lugar, tava a pessoa lá na mesa, lá, naquela cadeira, assim, tava lá, o espírito lá atrás, com a mão assim no ombro da pessoa, e tipo assim, a pessoa fazendo a vontade do espírito. Então acontece. Então, se a gente não orar por essas pessoas, por esses políticos e tal, que muitos de nós colocamos lá, né? Assim, às vezes cada um escolhe o seu voto, né? Claro, né? Eles não vão sair da obscuridade. E é aquela velha história, gente, também. A gente está falando do tema seguinte: a gente vê a trave no olho do outro, o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso olho, né? Às vezes a gente vai no supermercado, vai comprar, você quer, a caixa dá um troco a mais e a gente fica calado, né? Não vou falar não, porque o problema é dela, né? Ter me dado dinheiro a mais, né? Hoje em dia acontece mesmo que a gente paga mais no cartão. Mas às vezes a gente tá lá no carro, lá no trânsito, lá naquela fila, lá, aí vem a pessoa assim, vai, passa pela gente numa boa, meio devagarinho, chega lá, fura a fila. Oh, meu Deus, né? Que bênção, né? Verdade. Sabe? Então, assim, são esses pequenos atos de corrupção, que são atos de corrupção, sim, que acontece e que a gente às vezes fica, pô, político não presta, tem que mandar matar esses políticos aí. Mas e a gente? E os nossos atos no Pois dia a é. dia? Às vezes a gente tem que cumprir certas coisas e tal. Quantos de nós, quando pedia para não aglomerar, a gente estava lá aglomerando. Quando pedia para não viajar, para não ir para a praia, a gente foi para a praia. Foi para a praia, ficou lá no meio dos outros lá, tal. Era para usar máscara, não usou máscara. Gente, usar máscara é você se importar não só com você, mas com o outro também. Não é só você não adoecer, é você não querer que o outro adoeça. Porque se esse outro adoecer, talvez não aconteça nada com ele. Mas quem mora com ele morre, desencarna. E talvez não era, sabe assim, era um desencarne que talvez, sabe, não precisava acontecer. Então é isso, é nesse sentido que se fala nisso. Antes da gente pensar no cisco do olho lá dos políticos, lá, olhar a trave, né? E outra coisa, orar por eles, né? Sem revolta, aquela coisa toda, não adianta, ora. Pensa no político que você mais detesta aí. Pode ser qualquer um. Pensa nele. Pois é, pensou? Beleza. Ore por ele. Olhe por ele, por quê? Porque esse político, muitas vezes, ele traz em si coisas que tem dentro de você mesmo, dentro de mim, dentro de você, Eugênio, dentro de nós. Então, assim, quando a gente ora por ele, a gente está orando por nós também. Não é aquela história? Fica sempre, gente, fica sempre perfume na mão de quem oferece rosas, certo? Então, quando eu ofereço rosas, fica o perfume na minha mão. Quando eu acendo uma luz, o primeiro a se iluminar sou eu. Então é isso, é nesse sentido que a gente tem que fazer. É fazer essa força-tarefa, tentar orar mesmo, para ver se o nosso país melhora. Perfeito, Ed. Lindo isso. Olha, Xanda faz uma pergunta a você. Só que antes eu queria agradecer a presença aqui de amigos queridos que chegaram aí que eu não tinha visto. Valdênia Brasil, Leila Tavares, é lá de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Dea Amorim, amiga muito querida, que a gente conquistou aí, ela é protestante, mas assiste às nossas lives, está estudando doutrina espírita conosco, é uma amiga muito querida. Bem-vindas. E Xanda pergunta assim, e na hora, Ed, e na hora que a gente for orar, se no nosso coração vier a raiva, como devemos proceder? Por isso, porque isso acontece comigo, não vou mentir. E nessa hora acho que estou sendo hipócrita. Xanda, vou falar uma coisa para você aqui, mas é o seguinte, não ache estranho. Ore com raiva. Ore com raiva, porque vai chegar um momento em que você vai orar sem raiva. Lembra, você está no seu momento, você está no seu particular de reforma íntima. Não cabe a ninguém te julgar, Xanda. E, ó, primeiramente, eu quero demais agradecer por você confiar em todos nós aqui e expor aqui um momento assim íntimo seu, viu? Que isso é uma coisa muito íntima mesmo e a gente agradece demais, porque você nos ajuda a gente pensar, a gente se instruir também, viu? Muito obrigado. Então é o seguinte, é aquela história, ore com raiva, com revolta, não interessa, ore. Deus, que é o signatário das suas orações, ele vai entender perfeitamente que tem um coraçãozinho ali, ó,
bonitinho, um coraçãozinho fofinho, que bate assim, que tem amor. Mas é que aqui, essa parte aqui tá com raiva, mas aqui tem amor. Porque se tá orando é porque tem amor. Se tá orando é porque tem um espírito ali que tem uma evoluçãozinha boa, tal. E é isso. Deus conhece a gente mais do que a gente pensa. Conhece a gente lá nas nossas profundezas. A gente nunca pode pensar que Deus é tanta gente que Deus não nos esquece. Não, Deus sabe cada um de nós. E é aquela história, quando a gente dá um passo na direção de Deus, Deus dá 2, 3, até 10 passos na nossa direção. Porque Ele respeita muito o nosso livre-arbítrio. Então, assim, se a gente faz essa oração, então, porque a gente não pode pensar, porque o africano ele tem um jeito de orar, o nórdico ele tem um jeito de orar, o oriental lá do Japão ele tem um jeito de orar, sabe? O estadunidense ele tem um jeito de orar. Nós brasileiros e outras religiões. Então, assim, ore. Tá com raiva, tá chorando, ore, ore. Se sentir a vontade de ajoelhar, ajoelha, não tem problema, certo? Eu, às vezes, quando eu tô numa culminância do desespero, igual eu já passei, eu orava era com o joelho no chão mesmo. Porque eu quando era criança, aprendi isso, porque eu vim de família católica. Então, eu aprendi isso. Então, eu me sinto bem, me sinto assim, parece que eu sinto que Deus vai ouvir. Mas, assim, é uma imperfeição minha, eu sei disso, gente. Não precisa me lembrar, não que eu sei. Mas, assim, eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Viu, Xanda? Ore, ore. Tal. Pois é. Olha só, deixa eu contar aqui rapidinho, Eugênio, esse negócio de religião. Uma vez eu frequento aqui em Brasília o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, né? Fica na Asa Norte, ele tem um posto avançado no Paranoá, que é uma cidade aqui mais distante, né? Aí, nesse grupo espírita, tinha uma senhora lá, uma mulher negra, já de uns 60 mais ou menos, tal. Era a melhor médium que eu já vi na minha vida até hoje. Essa é uma médium assim que ela sabia pegar isso aqui, ó, pegar, sabe, esse cabra aqui, os conhecimentos dele e saber transformar para o nosso dia a dia. Ou seja, ela facilitava os conhecimentos kardecianos, né? E ela lia também outros livros, aquela coisa tal. Aí um belo dia eu estava voltando para casa, eu morava com meu primo lá na Asa Norte, estava voltando, né? Era domingo. Era domingo, era 6h30 da tarde, mas eu estava voltando para casa e encontrei com ela no meio do caminho, né? Essa senhora, né? Aí ela estava lá com um terço na mão. Olha só, gente, um terço na mão. E estava caminhando devagarzinho, sabe, esse jeito dela, né? Tava com um terço na mão. Aí eu parei para conversar com ela, ela, né, conversou comigo e tal. Eu perguntei assim, onde é que a senhora vai, assim, nessa hora? Ela falou assim, eu vou na missa. Eu falei, na missa? Ela tem uma igreja aqui, a Nossa Senhora de Consolata, né? Ali quando eu morava na 312 Norte, Nossa Senhora Consolata. Aí ela falou que eu vou lá, que eu gosto lá da homilia do padre, aquela coisa, explicou, né? Então, eu não era católico, entendi mais ou menos. Eu falei, interessante. Eu falei assim, a senhora é católica? Então, ela falou assim, não, eu sou espírita. Eu falei, tá. Mas assim, ela falou assim, mas eu sou espírita, mas eu não deixei de ser católica. Quer dizer, ela me deu um ensinamento, né? Assim, o espiritismo não é bem uma religião, né? O espiritismo, ele é uma religião, assim, mas não uma religião tradicional, com sacerdote, com esses liturgias, né, que tem nas religiões tradicionais, né? Mas, assim, e a pessoa que é de outra religião não tem problema nenhum ela ser espírita, ela conhecer tal. Então ela estava indo lá e ela me explicou, né? Ela falou assim, olha, quando eu era criança, né? Ela falava, a minha bisavó, ela era católica, ela ia para a igreja todo domingo às 7 horas da noite. A minha avó ia, a minha mãe ia e me levava. Então, isso para mim é uma coisa de família, me sinto bem, ela me explicando, né? Eu nem perguntei nada. Então, assim, todo domingo eu vou. Ela falou, eu vou para a igreja, tal, eu faço tudo que um católico faz. Porque eu respeito, me sinto bem, eu me reconheço. Aí falou assim, eu me reconheço essa pessoa, mas eu não vou deixar de ir para o centro espírita sexta-feira à noite para trabalhar na mesa, eu não vou deixar de assistir às palestras, eu não vou deixar de dar aula no ESG, né, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no sábado, mas eu não abro mão de ir domingo, 19 horas, para a missa. Ela falou desse jeito. E foi embora. Então, assim, trouxe esse ensinamento, sabe, essa coisa. Muitas pessoas atacam o espiritismo, às vezes eu não entendo nem porquê, gente. É uma religião tão boa, uma religião que acabou com o inferno, acabou com a morte, sabe? É uma religião que faz dar subsídios para outras religiões. A minha esposa, o pai dela, ele é desencarnado já, ele era pastor. Ele lia livros espíritas. Ele lia livros espíritas para compreender melhor a Bíblia. E ele pregava isso na igreja batista. Claro que ele ia falar, gente, agora eu vou falar do Emmanuel aqui, que eu vou espírito.
Não, ele não falava, né? Porque os fiéis não iam entender. Mas ele usava o conhecimento. Quer dizer, então, assim, é, eu parti dessas palavras da Xanda aí, que nos ajudou bastante a entender isso, né? Então, assim, se tiver de orar, ora do jeito que você tiver. Do jeito que você. Do jeito, não precisa se preparar, ficar todo bonito, ter palavras formadas. Não, olha, é o seguinte, é aquela coisa que eles falam, Deus não quer os capacitados, Deus capacita aqueles que ele quer e pronto, acabou. Sabe? Então é isso. Vai, dê um passo na direção de Deus, que Deus vai dar 2 até 3 passos na sua direção. Pois é. E só o lindo também é ela reconhecer isso, ela falar isso, ter a coragem de falar isso pra gente, né? Então isso já denota que ela está no caminho certo, né? Porque Obrigado tanta mesmo, gente Xanda. esconde, usa uma carapaça de bonzinho, de santo, e na verdade é como Jesus falava, né? Caiadinhos por fora e podres por dentro, como Hein, os... Eugênio? A Paloma chegou aqui agora, um abraço, Paloma. Eu estava conversando com a Paloma sobre o nosso evangelho de domingo que a gente fez, sobre essa coisa, assim, por exemplo, a gente achar que nós somos espíritos puros. Não, nós somos espíritas, nós não somos espíritos puros Isso, ainda. Então a gente tem que se reconhecer nesse sentido, de que nós temos as nossas forças, mas também nós temos as nossas fraquezas. E se nós estamos nesse mundo aqui, que é um mundo de provas e expiações, é porque a gente tem coisa, tem gordura para queimar. A gente não está aquele pois espírito é, puro, perfeito, não, a gente tem gordura para queimar. E a gente está pois é, né? nessa encarnação aqui agora, é para isso, para queimar essa gordura. O que é essa gordura que eu estou falando? É as imperfeições, os vícios morais, assim, e tal. E as situações acontecem para a gente se reconhecer, para a gente saber que a gente tem esse problema. Por isso tem aquele parente difícil que às vezes vem na casa da gente e ofende a gente, sabe? Aí vem aquela raiva na gente, assim, aquela coisa do homem velho, né? Que vai querer pôr na goela da pessoa e. Não, calma. Ora por essa pessoa também. Essa pessoa que te agride, ela está muito pior que você. É o que fala no Livro dos Espíritos. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Beleza, colocou-se e tal. Agora se veja agredindo os outros. Para você agredir os outros, você tem que estar bem? Não. Você tem que estar muito mal. Você tem que estar Muito mal. péssimo para você agredir os outros. Imagina, então aquela pessoa que te agrediu. Ela está horrível por dentro. Se for olhar ela com a lente do espírito, você vai ver uma fera. Tem uma fera ali, ó, aprisionada. Então, ora para aquela pessoa. Lembra que eu falei? Se não orarmos para aquela pessoa que está na obscuridade, ela não vai conseguir ver a luz. Porque ela mesma não vai conseguir sair daquela situação. Tá bom? Perfeito, perfeito. A ideia comenta aqui o seguinte: já aconteceu comigo algo muito chato. Eu tive uma raiva de uma pessoa que estava sempre ela fala, me fascinando, não sei, eu acho que apurrinhando na linguagem do sertanejo. Na hora eu desejei fazer um mal maior. Ao mesmo tempo, eu pensei que eu não era assim, que eu era uma outra pessoa. Comecei a orar pela pessoa e pedi a Deus que enviasse essa pessoa para bem longe. Deus foi tão bom que a pessoa casou com um estrangeiro e foi para o outro lado do mundo. Deus é lindo. Pois é. Leila, obrigado pela presença. Olha, Leida e Inaldo, obrigado aí pela presença. Lucila Possiano, estou vendo agora esse pessoal. Lar Nova Era, Vandinha Duarte, Bruxinha Zen diz, Deus é perfeito em tudo que faz. A ideia diz, daí depois dessas experiências, comecei minha reforma íntima. Somos energias e atraímos situações boas ou ruins, só depende do nosso pensar e agir. Que bom, Deco, você já vê assim, é ótimo. Ótima história para refletir, Carlinha diz, viu, Ed? Aí Rosilene Duster, Senhor Eugênio, eu já disse aqui em casa, perdão tem limite. E perdão não tem limite, né? Você perdoa 70 Verdade, vezes, 7 Rosilene. vezes, né? Jesus ensinava, né? Então, assim, você tem que Pois perdoar é. ilimitadamente, porque a gente precisa de perdão. É porque aquela expressão que o meu amigo usava, caridade não tem limite. Aí ela tá rindo aí.
Seu Eugênio, eu uso aqui muito em casa com meus filhos. Perdão tem limite. E perdão não tem limite. Verdade. Aí, bruxinha zen. Verdade, é aquela história. Deus ajuda mais a gente. Deus ajuda, mas a gente também precisa vigiar. Verdade. Bruxinha não disse quem era. É Não Zene, não revelou é Zene, a é Zene, é identidade Zeni o dela. nome dela. Zeni, Quem? Zeni, Zeni. Zeni, Ah, tá. Zeni. com Z, Z, Z. Z. Zeni. É, por isso que é bruxinha Zen, Zeni. Ah, tá bom. Então, bem-vinda, Zeni. Já sei agora quem você é. Que ela já apareceu em outras lives. A Ivanaldo Bernardo também está fazendo aqui, divulgando a instituição dele, lá o Franciscano Xavier Jericó, aqui na Paraíba. Boa noite a todos, boa noite. Vivi Guim entrou também aí. Paloma, querida Paloma. Maravilha, concordo, Ed. Paloma está dizendo. Live cultural, o respeito aos universais é o que importa. Muito bem, Paloma. A Eugênio, gente tem que eu quero respeitar. mandar um abraço para a Natana Lima, que entrou aí. Ela é do perfil Posso Te Auxiliar, sabe? Um perfil muito bom. Ela é lá do Mato Grosso do Sul. É Como uma é o garota nome? jovem. É Natana Lima. É uma Ah, garota jovem Natana. e o perfil dela assim, é um perfil muito bom. Quem puder, siga, viu, lá, viu? Ok. E o nosso irmão Seja Wilton chegou aí, bem-vinda, ó. Natana. O José Wilton chegou aí, ó. O Will chegou a Eteu. A Eteu é um amigo querido lá de Paulista também, da cidade de Wilton, é Francisco de Assis, que tem aí essa sigla, AETEU, Aeteu. Bem-vindo também. Margarida de Lourdes, Jaqueline Fidelis, boa noite. E Bruxinha Zen diz, preciso confessar também que mesmo a doutrina espírita já fazendo parte da minha vida, Ed, há alguns anos já, mas também não me sinto mais segura para falar com Deus com o joelho no chão. Ela querendo dizer que não se sente mais segura para falar com Deus com o joelho no chão, apesar de já estar há bastante tempo na doutrina, né? É, não, Humildemente ela diz assim: não, deixa eu explicar aqui uma coisa. A gente não deve ter um ritual para orar. A gente ora de olhos abertos, de olhos fechados, deitado, em pé, dirigindo, né? Não fecha os olhos, claro. Eu falei assim que Ed, quando eu estava assim, em um momento assim muito pesado da minha vida, assim, que eu estava tendo assim, aflições pesadíssimas mesmo, eu me sentia bem nesse momento da minha vida, orando com os joelhos no chão, mas a gente não existe isso, certo? Então a bruxinha zen aí, eu queria deixar bem claro isso aí, que no espiritismo nós não temos rituais, não temos símbolos, não temos. Então, assim, é uma filosofia com consequências religiosas, o espiritismo. Então, nós acreditamos em Deus, em Jesus, nos espíritos amigos, superiores que estão conosco. Não existe demônio, o que existe são espíritos atrasados, equivocados, que nos faz sofrer. Não existe inferno. Na verdade, o inferno que existe é quando a gente se coloca no inferno, é quando a gente emocionalmente está no inferno. Igual eu já estive emocionalmente no inferno e eu me sentia bem orando com os joelhos no chão. Mas isso não é uma prática espírita, não é um ritual que você deve seguir. Eu estou dizendo assim, que não tem problema nenhum, por exemplo, a pessoa, por exemplo, ser espírita e frequentar a igreja evangélica, a igreja católica, frequentar um centro de umbanda, um centro de candomblé, não tem problema nenhum a pessoa ser espírita e ser budista, ser muçulmano. Se a outra religião lá não achar ruim, não criar problema, então o espiritismo não vai criar problema, de maneira alguma. O espiritismo não faz proselitismo, o espiritismo não fica fazendo disputa de estatística, nós temos tantos seguidores, nós temos tantos fiéis, não tem esse negócio não. Não existe isso. Espiritismo é espiritismo, não condena, a religião que existe é porque Deus quer que exista e pronto. E se for uma religião errada, do jeito que ela apareceu, naturalmente ela vai sumir. Se for uma religião que realmente já não cabe mais nesse mundo, né? Vamos dizer assim, se tornou inoportuna, né? Vamos dizer assim.
Aí as pessoas que têm que usar o senso crítico também, né? De ver o que que é bom e o que que não é, né? Então, é assim, é nesse sentido. Verdade. Verdade. E Xanda diz: vocês me ajudaram muito no conhecimento. Gratidão, amigos. Agradecer a Nigre Débora, que entrou, Múcio Pessoa Lopes, Jaqueline Fideli, Eliane Melo, né? Todos vocês, Natana Lima, né? Que você falou que tem um perfil, né? Natana.lima. Ela é Né, de o Minas perfil Gerais, dela, né? não, o perfil dela é posso te auxiliar. É Posso, posso te underline posso te. auxiliar. Ah, tá. Ela é do Mato Grosso do Sul. Eu não sei se ela continua aí, se ela puder Que colocar bom. o perfil aí pra gente, né? Pronto. É sempre bom, amigos queridos. Vocês podem divulgar durante aí a nossa conversa no chat aí, divulgar aí o perfil de vocês para a gente, inclusive, se inscrever, né? É muito importante isso. Então, a gente agradece a presença de vocês. Virgínia, Vovó, Netinho também entrou aí. A Ideia Amorim parece que ela faz um último comentário aqui. Sobre o tema, muitas vezes só vemos os defeitos do outro, só vemos os defeitos do outro. Já me peguei falando mal de uma pessoa e no outro dia comecei a me questionar o porquê só queremos a perfeição do outro e sendo o tempo todo falha. Olha, reflexão, Dea, muito bem, Eugênio, muito boa reflexão. eu quero chamar a atenção aqui e mandar um abraço para a Natália, do Somos Espíritas, que acabou de entrar aqui, uma pessoa maravilhosa, viu, que puder seguir esse perfil aí. E a Natana está aqui dizendo o dela, que é posto, underline, ti, underline, auxiliar. É o perfil dela, né? Então, corre para Isso. lá. É um perfil Muito muito bom, bom, viu, muito gente? bom. Com certeza vou visitar, viu, Natana? Seu perfil. Eu deixo sempre gravado aqui no notebook para ver esses perfis e é muito importante. E divulgar, que é muito importante a gente divulgar. Ideia diz assim, Ed, eu agora já sou proto-espírita. Eu vi. Muito bem, Dé. Né? Que bom. E Natana está dizendo que bom ouvir vocês. Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece a vocês pelo carinho, pela presença. Nicolas Lopes, seja bem-vindo. Então é sempre bom a gente divulgar um perfil do outro. E eu faço questão de ir lá visitar vocês nos perfis. Quem já pode ajudar, colaborar, eu estou sempre convidando para as minhas lives, o pessoal, fechando minhas lives com pessoas de vários lugares. As minhas lives são sempre de estudo das obras básicas, com exceção da sexta-feira, que a gente estuda a coleção de André Luiz, a série. E a gente está estudando os mensageiros, toda sexta-feira. Então, olha, companheiro GA, que deve ser Marilda, muito querida, lá olha, Marilda é irmã de Amelina, Ed. Amelina. Isso. Marilda é uma amiga querida, muito querida. Já esteve aqui, fez uma live comigo e ela sempre entra. Eu também entro muito lá. E o perfil da instituição lá é Companheiros GEAC. Eu Eugênio. acho que eu esqueci o nome da cidade. Lembrei, é Coronel Fabriciano, o nome da Ah, cidade, não, em São Paulo. eu queria fazer a merchan também aqui, nossa, aqui, é o canal Somos Underline Espiritismo no Instagram. Em fevereiro vai começar a fazer as suas lives, né? Então nós temos um trabalho chamado Roda de Estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pega cada capítulo e estuda de forma aprofundada, assim, né? Então a gente coloca uma visão assim mais crítica, uma visão assim mais detalhada sobre coisas, né? Passagens que tem lá, né? Buscando outras fontes, né? Consultando esses livros que estão aqui atrás, não são enfeite, eu uso todos esses livros aqui para a gente oferecer um estudo mais rico, assim, fortalecer o nosso conhecimento em cima desse livro assim que eu amo tanto, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E também tem as lives com convidados que a gente vai começar. E o primeiro que a gente vai fazer live é com o José Wilton, né, que estava aqui com a gente e tal.
Eu quero dizer também que nós temos o Somos Underline Espiritismo no YouTube e a gente está lá com um trabalho chamado Histórias e Anedotas do Espiritismo. Aquelas historinhas que eu acabei de contar Muito umas aqui, bom. né? A gente conta e depois a gente vai e traz o ensinamento que tem, o ensinamento moral, o ensinamento espiritual que essas historinhas traz para a gente. Às vezes a gente pensa que a historinha é engraçadinha, fofinha, bonitinha, mas ela tem um ensinamento interessante. Então a gente vai atrás e diz, vai nesse ponto e traz a superfície esses conhecimentos. E também no YouTube, né, nós também temos as lives, né, que a gente já participou em outras casas espíritas, né, convite e tudo mais, que com autorização a gente vai e posta lá também, as lives que eu estou falando, né, palestras, né, também. E tem no Facebook, né, a nossa página, Somos Underline Espiritismo também. Aí tem o conteúdo lá que é diferente do Instagram e do YouTube, mas assim, claro, sempre conteúdo da doutrina espírita, né, claro, né? É porque tem grupos espíritas que só existem no Facebook e a gente faz repost, né, lá. E também cria conteúdo, né, só para o Facebook também. E logo, logo eu vou começar também a fazer lives no Facebook, lives diferentes próprias para o Facebook também. Então é isso. Quem puder, siga o Somos Underline Espiritismo aqui no Instagram, nos ajude, por favor, né? Quando a gente tem seguidores assim, realmente a gente consegue atingir mais pessoas, tal. As lives ficam melhores para ser feitas, né? Assim, o tempo, né? Assim, lá no YouTube também, quem puder se inscrever lá no canal, por favor, se inscreva, consuma lá os vídeos que a gente tem, são vídeos de caráter doutrinário. Se gostar, curta, comente para eu ler o que você achou e compartilhe para aquela pessoa que você gosta, né, os nossos vídeos. E no Facebook, curta também a nossa página, por favor. Ó, a Natana tá falando alguma coisa aqui, ó. Gente, esse Natana está assunto dizendo de aqui, olhar, Natana esse, Lima. esse assunto de olhar para nós mesmos, coisas que nós tentamos nos corrigir, sempre uma tarefa difícil. É questão de vivenciar o que acreditamos que estamos aqui para melhorar. Exatamente. Perfeito. Lindo, muito bom. É isso mesmo, Natana. E olha, Marilda diz saudades, saudades de vocês também, amigos. Amiga querida, vamos agendar outra live, viu, Marilda? Vou mandar a escala para você. E divulgar esses perfis aí é uma maravilha. A gente está divulgando a doutrina espírita. Então, entrem lá no perfil Somos Espiritismo, Somos Underline Espiritismo, e participem, vejam os vídeos. É muito bom o canal de Ed lá. Então, Ed, você quer falar mais alguma coisa aí? Eu Fazer só suas quero, considerações finais, fica à vontade. eu só quero agradecer a oportunidade, né, de que você abriu aqui para mim, para nós estarmos aqui na Comunhão Espírita Cristã Trabalhadores da Última Hora, de Catolé do Rocha, né, cujo titular é essa pessoa maravilhosa aqui, Eugênio, uma pessoa muito querida nossa. Então, também, quem puder, siga aí, né, o SectuHCR, que é o perfil aqui da Comunhão, né, Espírita. E é isso. Agradeço demais mesmo a oportunidade, né? Sempre é bom falar do doutrina espírita, do movimento espírita. É uma maravilha. Gratidão a você, meu irmão. Foi uma live maravilhosa. Olha aí o feedback, né? As pessoas. E vão surgir outros convites, viu? Para você retornar aqui conosco. Eu queria divulgar para vocês que amanhã eu estarei fazendo os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo a pedido da nossa querida Vera Souza, lá no CEAL de Luiz Antônio, São Paulo. Então, é uma live que vai ter meia hora de música antes, e o convidado também é daqui da Paraíba, é um jovem que canta maravilhosamente bem, que é Feliz Toscano. Feliz aceitou meu convite, Vera tinha me pedido uma pessoa, e ele vai lá cantar músicas espíritas durante meia hora, das 19h45 aí meia hora é de música, e em seguida eu começo o comentário da lição do Evangelho sobre reencarnação e os laços de família. E eu queria dizer para vocês que na quinta-feira, depois de amanhã, a gente está recebendo aqui também na Comunhão Espírita de Catolé do Rocha
a live com Jailson Costa, o nosso irmão Jailson Costa. E como eu tenho um encontro de liderança espírita com a Federação Espírita Paraibana, eu não vou poder dirigir, então convidei um amigo, Pablo Lucas, que vai estar dirigindo Jailson Costa aqui. Ele vai abrir a live da Comunhão Espírita. E Jailson vai falar sobre o livro dos médiuns, médiuns especiais para efeitos intelectuais. E sexta-feira, nossa querida Marina Reato, lá de São Paulo, de São João da Boa Vista, em São Paulo, vai falar sobre a obra Os Mensageiros, que é o capítulo 3, que fala no centro de mensageiros. E segunda-feira, nossa querida Tereza Alves, lá de Recife, né? Então, agradecer aí a presença de todos vocês. Olha, Fafá Raposo, uma amiga querida lá de Pernambuco, Hilton Martins, boa noite para vocês. E agora, gente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a oportunidade que aqui estivemos, né, estudando essa live maravilhosa com o nosso irmão Ed Moura, do perfil Somos Espiritismo, e agradecer. Jesus, querido amigo, nosso irmão maior, somos todos gratos, Senhor, por esses momentos de estudo e, por que não dizer, de convívio fraterno com todos esses nossos irmãos, através das vibrações amigas, estudando essa doutrina maravilhosa, a Boa Nova, a se radiar em forma de luz. E rogamos a Ti, Senhor, estender essas benesses espirituais que ora vivenciamos a todos os nossos irmãos da Terra que passam por aflições, por desarmonias, que o Teu amor infinito, a Tua misericórdia, possa envolver a todos, os refazendo, aguçando as suas percepções, para que todos nós possamos olhar para dentro de si, a convite daquele filósofo, não conhece-te a ti mesmo, nos percebermos intimamente como espíritos enfermos que ainda somos, sequiosos de luz, de entendimento, de harmonia. Iniciarmos, Senhor, a nossa reforma moral tão desejada, para que sejamos impulsionados sempre ao trabalho do bem. E juntos, Senhor, todos os espíritos da terra, possamos fraternalmente construir este reino de Deus que se fará aqui nesse orbe tão querido. Esse mundo regenerador, abraçando todos os irmãos de todas as escolas religiosas. Porque nesse momento, Senhor, estaremos pensando igual, em similitude com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua harmonia. Obrigado, Jesus, e que essa noite seja para todos esses nossos irmãos oportunidade grandiosa de reflexões, de entendimento, e que ao desprendermos-nos durante o sono, possamos ter a companhia de entidades do bem, nos instruindo, nos colocando oportunidades de trabalho, de acerto no bem. Que a Tua paz, Senhor, essa paz que vivenciamos agora, possa permanecer conosco hoje e sempre.
Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Ed. Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço. Muita paz, muita saúde para você e toda a sua família. Jesus abençoe. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Que Jesus abençoe a todos. Ilumine todos os lares de todos vocês, amigos queridos, que estiveram aqui conosco, estudando, construindo conhecimento, com embasamento na boa nova, nos ensinamentos de Jesus. Que Deus possa abençoar todos vocês grandemente. E que sintam-se todos abraçados com muito amor. Essas vibrações de paz que ora eu sinto aqui, passo para todos vocês, irmãos queridos. Boa noite, muita luz para todos vocês. Obrigado pela presença. E até amanhã, se Deus quiser. Depois de amanhã tem live nossa aqui na Comunhão Espírita.